Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um PsicotapaCast. Hoje de um jeito diferente, o Lucas teve uma oportunidade, não pôde estar nesse episódio conosco, mas logo ele retorna. Deixa um abraço para todos vocês. E o Psicotapa tem uma honra hoje de receber Ialaba Lopes. Eu já vou começar pelo nome, porque essa mulher é muito poderosa, gente. Consultora, mentora de cliente no centro. Exato. Estudei tanto, tem tanta coisa pra perguntar pra essa mulher, gente. Porque assim. Levantou uma ficha, eu tô até tensa aqui. Sei lá o que ela vai trazer nesse dossiê. 16 anos já aí de história. E eu acho muito rico quando a gente tem a oportunidade de ver uma história que começa que nem a sua, que é uma trajetória que a gente vê uma crescente. Eu gosto muito de histórias assim, de gente que participou de todo o processo, da sua experiência no call center e todo o desenvolvimento até a gente chegar, por gentileza, no livro Pessoas no Centro dos Negócios. E eu tive também aí a curiosidade de ver que é o primeiro livro no Brasil que aborda essa temática, né? Fala um pouquinho pra gente. Exato, exatamente. Bom, o livro em si, ele tem uma junção, né? A gente fala muito como bem posicionou, já são anos que eu venho aí, são quase 2 décadas sempre trabalhando voltada para relacionamento com o cliente. E na minha prática, dentro dessa prática agora de construção junto às empresas, né, auxiliando as empresas para poderem ter essa cultura centrada no cliente, focada no cliente, eu identifiquei que a gente precisava ir além. Então foi algo muito bem intuitivo, eu sempre tive muito esse cuidado para com as pessoas, mesmo quando eu era colaboradora, né, não ocupava uma função de gestão junto com os meus pares. Quando eu fui para a liderança, eu sempre passei a ter, depois com a experiência e aprendizado, esse olhar e o cuidado para com as pessoas. Então isso para mim sempre foi algo muito forte. E quando eu comecei a ter essa atuação, eu vi a necessidade de a gente trazer esse olhar para além dos processos, além de uma jornada do cliente. Ou seja, quais são os papéis que fazem tudo funcionar, o que faz o negócio acontecer. Então, quando eu fiz esse desenho da tríade dos negócios, que é a metodologia que eu trago aqui para isso, foi quando eu cheguei nesse ponto. Falei, bom, o que nós temos aqui, na verdade, são as pessoas na centralidade dos negócios. A cultura precisa ser centrada nas pessoas. Então, é além do cliente, é nas pessoas. E o que a gente tem aí hoje no mercado de trabalho atual para desenvolvimento disso? Porque eu vejo muito foco em produto, muito foco em meta, muito foco em entrega e produtividade. E quando a gente traz essa ideia, é uma ideia de cuidar dessas pessoas para que isso aconteça talvez de uma maneira mais orgânica e sustentável. Exatamente isso. Porque todo resultado de uma empresa, toda empresa, ela nasce de uma cultura, né? Então, a ideia aqui, a construção, é justamente para poder trazer esse desenvolvimento e esse olhar, né? A gente tem uma figura inicial de start, é a figura do líder, dono do negócio, CEO, enfim, a nomenclatura que queira trazer, mas é a figura da liderança. E qual que é o papel inicial dessa liderança quando ela vai startar um negócio? É ela definir para que o negócio vai estar voltado e para quem. Então, quando ele já define e determina isso, o que ele vai executar, ali ele precisa estabelecer uma cultura do negócio dele, né? Qual é o propósito desse negócio? Quais são os princípios e valores que estão ali, né? O que ele preza, realmente qual é o objetivo? E aí, nesse momento de estabelecimento, é preciso ter muito claro que, dentre estabelecer também a cultura, eu preciso entender que um dos meus papéis cruciais é estar voltado para pessoas, porque eu não consigo crescer e escalar trabalhando sozinho. Né? Eu preciso ter alguém que vai me auxiliar em algum determinado ponto dessa trajetória, dessa construção. E é esse momento que isso acontece. Eu preciso entender que eu preciso desenvolver pessoas, eu preciso instruir pessoas, eu preciso acompanhar pessoas, eu preciso compreender as pessoas, porque esse cara que está comigo aqui dentro da empresa, ele é o meu primeiro cliente, além do cliente lá fora. Então, essa construção, né, como você colocou, a gente pensa muito sim, em diversos produtos, diversos serviços, mas o alcance do que se quer como resultado final, ele precisa primeiro ser muito bem lapidado internamente dentro da empresa. E é essa ótica que eu trago da essência. Você precisa ter essa cultura focada nesse desenvolvimento de pessoas. Porque se isso não acontecer, você não vai conseguir ter esse resultado final. Ou senão a gente tem diversos outros problemas que acontecem hoje dentro das organizações, dependendo da cultura como ela foi desenvolvida e foi estabelecida junto com os colaboradores. Eu falei recentemente, né, nos stories e até mesmo nas redes, que o tema de 2024 no consultório tem sido trabalho. As pessoas têm chego com trabalho, assim, são 50 minutos de sessão, 45 é trabalho. E aí a gente tem percebido que assim, tem ocupado um espaço, uma preocupação e um peso emocional esse trabalho. E muito se dá pela figura do líder, né? Eu
tive a oportunidade de já trabalhar no mercado corporativo e eu tive líderes extremamente, assim, desorganizados em termos dessa mentalidade do que é ser líder, sem capacidade de filtro, por exemplo, que é uma questão que recebe, passa. E eu, trocando com você, vejo muito o seu olhar sobre essa figura do líder como um olhar de uma figura que realmente tem um peso muito importante para esse desenvolvimento. Com certeza. Exatamente isso. E, ou seja, e precisa ter um olhar voltado para ele também. Porque a liderança, em vários momentos, principalmente quem ocupa a autoliderança, porque a gente pode falar de liderança, a gente tem vários níveis aí, né? Tanto do vindo das estratégicas para as táticas ali, que estão mais perto do time da galera do operacional. Mas é preciso ter um olhar voltado para eles. Porque também muito se cobra e muito eles sabem que eles precisam entregar. Só que de que forma eles também estão sendo vistos e de que forma também as coisas estão acontecendo para que isso aconteça. Porque da mesma forma, foi o que você falou, por muitas das vezes o que acontece é uma réplica. Do que vem de cima, eu replico para baixo. E dependendo da cobrança como ela acontece, automaticamente eu diluo e aperto isso na parte de baixo. E aí, a pessoa para poder otimizar essa entrega, eu preciso, ao invés de, eu preciso alcançar um resultado, que daí é o que vem acontecendo agora. Eu preciso ter o resultado, a meta precisa ser alcançada. Até que eu me debruce e vá fazer toda essa construção, desenvolvimento junto às pessoas para que isso aconteça, talvez vai levar tempo. Então, o que eu faço? Eu cobro, instituo, né, determino que aquilo precisa acontecer e muitas das vezes esse líder, ele não é um líder estratégico e tático como ele deveria ser, ele é mais uma pessoa que executa operacionalmente. Então, ele acaba sendo mais um operacional junto com o time, porque, por vezes, o tempo que ele vai ter para se desenvolver também como líder, ele acaba optando por ser mais um executor. E automaticamente o resultado também não vem. E também numa outra frente, onde eu automaticamente replico a cobrança e eu não me preocupo com um dos papéis, por exemplo, um dos papéis que eu menciono até mesmo no livro, que é justamente a construção de um ambiente positivo. Boa. Isso é uma responsabilidade do líder. Por quê? Porque o colaborador, ele precisa ter um ambiente de segurança para que ele possa realmente trabalhar. Sim. Porque eu preciso entender que a liderança, na verdade, ela é, tanto que eu desenhei nessa tríade dos negócios, o desenho que eu fiz, o líder e o colaborador, eles estão numa mesma linha, eles estão na base da pirâmide. Justamente trazendo que isso aqui é uma via de mão dupla. Porque por mais que eu instrua, por mais que eu crie processo, que é o meu papel, né, dar o direcionamento, identificar, direcionar, colocar o rumo que o negócio vai, só que eu preciso tratar isso com quem vai executar. Porque uma coisa é eu criar aqui e uma coisa é na hora que eu botar na prática. Provavelmente nem tudo no mundo imaginário, como eu vi, vai acontecer. Então eu preciso ter esse canal aberto para que as coisas fluam. E o que acontece muitas das vezes é que não existe esse canal aberto, então eu só determino que seja feito daquela maneira, e aí vem essa sobrecarga, porque aí o colaborador fica naquela, pô, mas já mandou fazer desse jeito, isso não está funcionando, não é assim, não deveria ser assim. E ele não se sente numa abertura de expor. Por conta de N retaliações que podem vir a acontecer. Aí vem o desgaste, vem a insatisfação, vem aquela coisa, poxa, eu não queria estar lá, porque eu tô obrigada, e etc, etc, etc. Você sabe que quando eu comecei bem novinha no mercado de trabalho aqui em São Paulo, devia ter uns 20 anos, eu era aquela funcionária muito que via as coisas erradas e que já queria logo, né? Olha, tá errado, vamos melhorar, vamos... Sabe, a empolgada, a entusiasmada. E eu comecei, né? Já sempre fui líder de turma desde pequenininha, então vou ser líder de turma aqui no trabalho também. Nossa, apanhei tanto, se arrependimento matasse. Até que um colega chegou comigo e falou, muito em linha com isso que você está falando, ele falou assim, se você leva ao problema, você é o problema. E realmente, eu colocava um alvo ali nas minhas costas, mesmo que fosse com uma intenção totalmente positiva de negócio. E eu acho que o lugar da liderança também precisa ter essa visão. E o que eu percebo, aí quero ouvir sua opinião de especialista, muitas empresas pegam essas pessoas para ser líder, entregaram uma meta, alcançaram o resultado, viraram líder. Não teve um desenvolvimento de liderança, de pessoas. Entende pouquíssimo de gente, entende muito do negócio e pouco de gente. Que entregaram seus resultados, ganharam prêmios e alcançaram essa cadeira. Mas como fazer essa passada de bastão aí entre ser o cara que entregou mais ou a mulher que entregou mais, assumiu esse lugar de liderança por mérito, pelas entregas, mas sem uma habilidade de gestão? Ou seja, recai sobre uma liderança novamente. Porque é uma liderança preparando uma outra liderança, né? Vamos dizer, seja substituto ou seja para uma ascendência. E se a gente pensar qual é o papel ali envolto do negócio, além da técnica. Porque dá o resultado, etc., é muito uma execução técnica, por vezes, de entrega.
mas quais são as habilidades, né? Quais são as soft skills que essa pessoa apresenta. Então, isso também precisa ser monitorado, precisa ser acompanhado. De que forma ele está sendo desenvolvido neste papel? Será que, de repente, ele indiretamente, dentro da própria equipe, ele já é uma pessoa líder perante os demais colegas? Porque isso sempre tem. Sempre tem aquela pessoa que está um pouco mais à frente, onde os colegas se reportam a ela para tirar um esclarecimento, para pegar alguma dúvida e etc. Então, naturalmente, o líder que está atento na construção da sua equipe, ele já observa isso. É nítido. Você vê, poxa, fulano, perante os demais colegas, eles estão no mesmo nível de execução, né, de função, só que naturalmente as pessoas já veem ele com esse olhar de liderança. Então, eu preciso também atrelar todas essas entregas, não apenas o resultado por si só. Porque são todos os parâmetros que, para mim, precisam andar em conjuntos para que você possa realmente criar e trazer essa oportunidade para a pessoa. Não é simplesmente o resultado por si só. É como a gente fala, nem sempre o seu melhor vendedor vai ser o seu melhor gerente de vendas. Exato. Por quê? Porque não é só resultado. Existem outras habilidades que também precisam ser acompanhadas para ver se a pessoa realmente vai estar naquele nível. Será que ela está numa maturidade emocional de que ela vai comportar? Porque muito se fala também sobre a beleza da liderança, mas muito não se diz o quanto a responsabilidade é muito maior quando você assume essa função. Muitos têm a ambição e o desejo pela liderança, mas acreditam que apenas por ser líder, talvez é porque vai ter pessoas para trabalhar para ela e automaticamente talvez ela vai trabalhar menos. Não é nada disso. Bom esclarecer, é bom deixar claro. É bom né? deixar isso bem claro, porque é uma percepção que às vezes a pessoa tem. Poxa, eu vou assumir uma cadeira maior, eu vou ter pessoas para trabalhar para mim. Primeiro que as pessoas trabalham com você, não para você. Boa. Então, isso é uma coisa, primeiro, que é muito importante esclarecer. A gente constrói ali dentro da área de uma gestão um trabalho, um desenvolvimento com as pessoas. Né? A gente alcança resultado com as pessoas, não mais através de. Né? Através de era uma coisa que a gente via ainda lá atrás, quando era uma coisa mais coercitiva, de olha, o resultado que eu posso falar, porque eu no meu início de liderança também era essa visão ainda que eu tinha. Por quê? Porque era o espelho de liderança que eu tinha dentro da corporação. Reproduzia um modelo. Exato. Então, depois, com a prática e por vivência que eu tive externa em oportunidades, mesmo dentro da mesma corporação, mas em projetos distintos, ficou claro o quão era muito mais saudável um ambiente com uma liderança muito mais participativa e aberta. Então, ali eu aprendi uma liderança de verdade. E quando eu retornei e à frente de outras gestões, a minha atuação, até como esse papel profissional, foi completamente diferente. Eu passei a conquistar resultados com as pessoas e não mais através de. E posso te falar, foram 3 vezes maiores, potencializado ao extremo. Por quê? Porque as pessoas, você começa a entender das pessoas, você começa a estar com as pessoas. E aí você começa a se entregar e colocar não como um ponto de status aqui, que você é o chefe ou o gestor da área, não, que você tá ali. Né? Tem esse... Exato. Agora eu sou... Agora eu mando Exatamente. aqui, né? Tem essa coisa Tem essa questão do ego. cultural, então você né? tem que dar uma segurada. E aí quando você Muito tem... bom. Já dado o psicotapa do dia, tem que dar uma segura segurada. seu ego. Tem que dar uma segurada, deixa o ego lá na porta pra você compreender que vocês estão ali num jogo pra jogar junto. Beleza. Então, quando isso pra mim ficou claro, eu evoluí muito mais. Não só como ser humano, pra mim foi um baita aprendizado, mas como líder. Onde eu passei a ter equipe muito mais próxima de mim, um ambiente muito mais leve, uma troca muito mais positiva. Eu participava ali, ou seja, estava envolta para poder entregar. É por isso que eu falo muito dessa questão das pessoas. Por quê? Porque nós somos, cara, todos nós somos carentes. Nós somos seres emocionais. O que de fato todos nós queremos é ter atenção. Em qualquer lugar que a gente esteja, com qualquer pessoa que a gente esteja. Isso é do ser humano. Nada vai mudar isso. Não tem como. Então, se eu estou num ambiente de trabalho, tudo que eu quero, poxa, é ser compreendido pelo meu colega, pelo meu líder, e vice-versa. Por vezes o líder está replicando uma coisa porque ele também está sofrendo isso em algum ponto. Entende? Então, por isso que o olhar das pessoas, ela precisa ser um olhar geral. Como é que está esse olhar para esse grupo também? Entende? Que ponto também ele precisa parar para ser olhado para que isso aqui possa ser mudado? Então, eu acredito que toda essa mudança que a gente vem enfrentando hoje no mercado, com foco no cliente, está fazendo a autogovernança começar a tratar essa cultura dentro das empresas. Porque também já ficou claro que se eu não construir isso positivo dentro, eu não alcanço fora. Então, essa é uma mudança que a gente vem enfrentando e vem essa questão da saúde mental, tudo ali ratificando para que isso aconteça de fato. Porque senão vai decair e não vamos ter resultado. Como eu comprometo essa nova geração? Porque o negócio tá sério. E assim, ao mesmo tempo que você tem essas pessoas que se matam por ser líder de algum lugar, você tem uma turma que está crescendo que diz assim, isso eu não quero. Essa pressão, isso eu não quero para mim. Então, como que eu comprometo esse colaborador?
Volto a dizer que vem tudo pela cultura de como é constituído. Por quê? Justamente essa visão do, poxa, não quero talvez essa liderança para mim, é por conta de como ainda hoje é pintada a liderança. De como ainda é olhada a liderança. De acreditar que todo líder, todo ambiente vai ser o líder workaholic, que, pô, trabalha pra caramba, tem que não sei o quê, que parará, não tem vida, nananã. Não precisa ser assim. Em muitos lugares que eu já conheço, não é mais assim. Legal. Então, acredito que tudo vai muito pela forma como as empresas estão constituindo essa cultura dentro do negócio. Por quê? Porque, obviamente, você vai bater o olho e você vai entender. Poxa, isso está condizente com o que eu quero? Porque hoje acontece muito isso com os colaboradores. Eles olham para a cultura do negócio, né, o que ele entrega, o que ela faz, qual é o propósito, quais são os valores, e eu vejo, está alinhado com o que eu busco? Se tiver, check. Eu vou lá porque eu quero fazer parte. Se não tiver, opa, vou procurar uma que seja alinhado com o que eu quero. Isso hoje já acontece. Já. É o que mais acontece com essas gerações. E aí, por vezes, ok, eu estou instituído, né, dentro de um ambiente, porque eu também precisamos todos trabalhar, vivemos num mundo capitalista, tá? Então precisamos disso, isso é um fato. Eu estou lá. E, de repente, não é um ambiente condizente com o que eu quero. E aí vem essas questões todas negativas, e aí vem essa visão negativa sobre uma liderança. Mas é porque você realmente não está voltado no local onde a cultura está alinhada com o que você acredita. Então, eu volto para esse ponto. A cultura, para mim, ela volta a ser como um ponto muito forte. Isso é um dado. Até aproveitando para complementar, numa última pesquisa que a gente teve da PwC, 2021, a gente foi trazido, né, para as empresas que têm a cultura muito forte, né, a cultura de fato bem desenvolvida, os números que ela traz. E ela traz, tipo, quase, são 48%, se não me engano, de maior probabilidade de receita, tá? Quase 80% de maior satisfação dos colaboradores e quase 90% de maior satisfação dos clientes. Por quê? Nossa. Porque é uma cultura forte. Sim. Cultura, como volto a dizer, é propósito, são princípios, são valores. Quando isso está muito enraizado, isso realmente, de fato, é muito forte, isso vai reverberar no resultado. Então, a visão do colaborador, para mim, ela vai por essa linha também. Qual é a cultura que a empresa está pregando de tipo de liderança? Porque, assim, o que eu percebo na prática, assim, quando chega até o consultório, né? Um desalinhamento total, né? Eu já cheguei. A gente faz um trabalho dentro do consultório que a gente chama de psicoeducação. Que é o quê? Eu vou te psicoeducar sobre o ambiente de trabalho. Então, a gente vai entender qual que é esse ambiente de trabalho. A gente faz esse levantamento. Eu peço, entra lá, entra no corporativo da sua empresa, vê o que está escrito, vê pra gente retomar isso. Até porque, assim, essa insatisfação, muitas vezes a pessoa gosta do que ela faz. Ela gosta da função. Ela gosta... a mulherada que às vezes sai de licença maternidade e volta, gosta de voltar, gosta de ter um lugar para voltar. Até abrindo um parênteses, eu acho assim que a gente é um país trabalhador. A gente não tem essa coisa, não gosta de trabalhar. A gente não gosta, às vezes, de uma série de outras coisas. Mas dentro da prática clínica, eu percebo assim, que o trabalho é uma coisa que as pessoas compram, gostam, mas ao mesmo tempo essa desorganização talvez cultural, e porque muito vem, né, dessas empresas que às vezes são familiares, vem, monta, vai crescendo, e às vezes cresce desordenadamente, mas sem uma organização para que esse funcionário também se sinta pertencente. Acho que esse senso de pertencimento falta um pouco. Acho que é menos sobre trabalho e mais como fazer esse funcionário talvez se sentir um pouco dono de tudo isso que está acontecendo. Eu não diria muito a palavra dono, porque dono a pessoa pode levar muito no sentido da semântica da palavra, né? Então, o que eu acredito que de fato que faz um diferencial, é de que forma realmente eu integro esse funcionário, esse colaborador, para o propósito da empresa. Legal. É muito diferente você fazer algo porque alguém está simplesmente mandando você fazer, do que você fazer algo sendo que você vai entender ou lhe é explicado do porquê é feito, né? Como é feito, para quem é feito e por que ele é feito. E onde você faz parte disso. Né? Qual é o seu impacto nisso aqui? Me faz lembrar até, por exemplo, nessa mudança que eu mencionei, por exemplo, da minha trajetória, numa das gestões que eu passei, era ali, sempre lidei muito com times operacionais. Por isso que eu digo que muitas das vezes não é a instrução que a pessoa tem. Lidava com funcionários que às vezes tinham só ensino fundamental, não tinham um ensino médio concluído, porque era um serviço base. E muito vai do momento e do líder de querer ter esse papel educativo, porque o líder é um educador. Ele precisa ter esse papel. E aí, naquela oportunidade, eu assumi, né? Eu sempre fui uma pessoa focada em resultado, eu sou uma pessoa muito focada em resultado, gosto de resultado, gosto de meta. Então, isso sempre foi um objetivo para mim que, tipo assim, é crucial. Se existe a meta, vamos traçar e vamos colocar. Se não tem meta, vamos criar a meta e vamos atrás da meta.
E nessa oportunidade nós tínhamos muitas metas para serem alcançadas, mas tinha muita coisa também que de repente ali não estavam tão explícitas. Então, por exemplo, nesse caso era uma empresa que a gente lidava de saneamento básico, né? Todo mundo aí é consumidor de saneamento básico, recebe a sua continha em casa, e era com essa equipe que eu lidava nessa oportunidade. E a gente tinha uma grande questão ali de, tipo, né, fazer a leitura, né? Para quem não entende, é a leiturazinha que a gente tira do medidor de água, por exemplo. E quando ele não faz a leitura exata, existem várias coisas no sistema que se geram parâmetros de média, etc. Então você acaba não tendo um faturamento preciso, porque ele faz um cálculo em cima de uma média que pode ser superior ou inferior. Enfim, tudo isso afeta no resultado final. E por vezes muito acontecia esse lance da média, porque, eu só tenho que ir lá fazer a leitura, não preciso me preocupar tanto se aquilo está de fato, se eu estou indo, etc. Tem muita coisa por trás disso. Às vezes, ao invés de eu bater na casa da pessoa, o hidrômetro está na parte interna, fala que eu não consigo ver, lança uma ocorrência. E aí o que aconteceu? As pessoas não acompanhavam, eles não tinham tanto acesso para isso. E com essa minha questão de trazer as pessoas, a gente começou a trabalhar, comecei a levar, olha, a gente tem uma meta que é isso daqui. Onde vocês entram nisso? Eu comecei a trazer para eles esse senso de pertencimento e o quão era importante a ação deles para esse número final. Eu falei, cara, vocês podem pensar que a minha função é importante, que do fulano é importante, de Beltrano é importante, mas é na mão de vocês que está o caixa registrador da empresa. Você levou para eles a importância que tinha. O papel de vocês aqui é crucial. Quem registra o que vai ser ou deixa de ser, se é isso ou não, são vocês, cara. Então, assim, eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês estejam comigo aqui. O senso de pertencimento que a gente vinha falando. Exato. Ou seja, qual é a dificuldade? O que está tendo de dificuldade? O que vocês precisam? Enfim, é nessa troca isso aconteceu. E aí, tanto Nenzo como uma outra gestão, depois que a gente passou por uma outra área, também repliquei nessa mesma visão. E os resultados foram muito maiores. Por quê? Porque entrou o senso do pertencimento, que é uma coisa que, para mim, é uma premissa inicial. Eu costumo dizer que isso está no nosso manual de ser humano, que é a Bíblia, independente de religião. Aquilo dali é um manual de ser humano. E lá existe uma das coisas que fala que é o pertencimento. Todos nós queremos estar pertencentes a um grupo. Todos nós queremos estar envolvidos em alguém, alguma tribo, alguma coisa. Todo mundo quer estar. Por que você, às vezes, faz questão de consumir algo de determinado local? Porque você quer se ver envolvido naquilo, naquele clã Apple, naquele clã não sei o quê. Isso é você querer estar envolvido em algum grupo. E assim é dentro das corporações. Quando eu me sinto pertencente, quando você para e vem me explicar exatamente por que eu tenho que fazer aquilo, a importância do que eu faço, o impacto que dá, poxa, eu me comprometo ainda mais. E eu falo, caramba, será que então só esses 4 dígitos que eu ponho aqui nessa maquininha impactam em tudo isso que você está falando? Então, o quão é importante eu me preocupar quando eu vou fazer isso aqui, evitar de errar, realmente colocar com precisão e etc e tal. Então, assim, isso fez as pessoas estarem muito mais envolvidas e muito mais entusiasmadas para executar. Quando elas entenderam o papel por eles acreditarem que eles estão aqui, de que não era importante, mas o quão era importante. Um gatilho ali, né, para virar então, a chave. Por isso vem essa questão cultural, que é o que a gente volta a falar. É tudo da forma como você prega, e principalmente da forma como você ensina. E foi o que você disse. O que vem, eu preciso trabalhar para eu poder colocar para eles. Eu preciso ter um filtro. Eu preciso trabalhar e ver como eu vou colocar para que eles façam esse resultado, como eu vou provocar para que eles executem. Porque da forma que vem para mim, não é que tem que ir para eles. Nós estamos em níveis de maturações diferentes. E como líder, eu preciso entender disso. Eu preciso ter esse cuidado, porque é minha responsabilidade criar um ambiente positivo. Boa. O que é esse ambiente positivo na tua visão? Passa pra gente. Como é que eu crio esse ambiente positivo? Alguém tá lá, tá com a sua empresa, às vezes não é uma multinacional, uma empresa pequena, tá começando, fala assim, não, vou pegar essas dicas da Yalabá e quero trazer esse ambiente positivo pra minha empresa. Minimamente eu crio um ambiente positivo? O ambiente positivo é esse ambiente de segurança. É eu me mostrar aberta e estar de fato aberta. Opa. Não é eu fazer uma política de que essa empresa é isso aqui, esse mundo maravilhoso que você vai ter, que que eu vou te entregar e faça aquela propaganda. Mas quando você entra para trabalhar é uma realidade completamente diferente. Ai, já aconteceu comigo. Ai, que Entende? tristeza. É você ter este cuidado. Fiquei muito mal. É decepcionante. Fui por LinkedIn, no mesmo mês. Eu falei, não, me venderam gato por lebre. Coisa Exato. horrorosa. Por isso que o colaborador é o primeiro cliente. Porque você está fazendo uma venda. Concorda? Sim. Eu estou vendendo aqui para você, Ana. Olha, a empresa é isso aqui que é o objetivo dela. Nós precisamos por isso, esse é o nosso propósito. A sua atuação vai ser trabalhar aqui para fazer isso, etc. Eu estou fazendo uma comercialização aqui para você. Aí você pega, para analisar e fala, pô, faz sentido, não faço, compro ou não compro? Quando eu estou assinando meu contrato de admissão, eu estou assinando praticamente um contrato de venda. Eu estou comprando aquilo de você, eu estou comprando a sua ideia, eu estou comprando o seu propósito, porque eu estou acreditando nele.
E tô pagando com trabalho, né? Tô comprando então, e pagando. Exatamente. Então, na hora que eu vou pra prática e isso não acontece, é na hora que vem a frustração. É a mesma coisa com o cliente. De quando tu faz a promessa de que você vai vender, vou fazer em tal prazo, parará, você vai fazer um monte de coisa pra ele, e quando você não entrega, você da mesma forma você gera uma frustração. Então, por isso que não tem como o que você quer com o cliente, você não construir aqui dentro primeiro com o colaborador. Então, o que é um ambiente positivo? Primeiro, é de fato aquilo que eu prego não ser uma cultura de parede, ser uma cultura de fato. Eita. E eu estar ali e entender que não tem nada mais importante do que as pessoas. As pessoas são mais importantes que as coisas. Na hora que o seu colaborador for falar com você, para de fato de digitar no computador e se vire para ele para falar com ele. Não fale, pode falar que eu tô te ouvindo. Você não tá ouvindo. Nossa, isso é o que mais acontece. Você não tá ouvindo. Não tá. Eu falo isso porque eu já fui essa pessoa. Você não tá ouvindo. Entendeu? Você tá querendo que ele fale logo, você, ok, beleza, vou ver e tchau, vou embora. É isso que acontece. Não, aprenda. Se você não pode falar naquele horário que você tá uma coisa, posso sim falar com você, mas para eu poder te dar total atenção, você me dá mais 5, 10 minutinhos só pra eu terminar de fazer o que eu tô fazendo aqui? E a luz da psicologia, Ok. se não ser ouvido, ele volta pra casa de um jeito Mais frustrado. tão ruim. Ele remete aí a um quadro da infância que ele não era ouvido. E aí no outro dia já vai trabalhar pior, já levanta pior. E é isso de fato. Aí como que é que eu passo a mão no telefone e vou fazer uma venda legal? Às vezes o produto é maravilhoso, mas eu internamente já tô tão bagunçado por falta de atenção, de entendimento da minha função, que eu pego e não é afetivo, não tenho uma energia para passar para esse cliente para que a venda aconteça. Exatamente, porque ele se vê invisível ali dentro. Então, o ambiente positivo é isso, é você mostrar pra pessoa que, ok, eu estou nessa cadeira, você pode estar nessa, mas nós somos parceiros aqui. Não é que nós somos uma família. Não é isso também não, porque família dá treta, e muita. Vamos pensar, nós somos um time, porque time tá todo mundo pra jogar junto pra poder fazer o mesmo gol. Ai, Concorda meu Deus do comigo? céu, São ok. visões diferentes, né? Quando a gente fala que a gente é um time, a gente tá com o mesmo objetivo, fazer o gol lá daquele lado. Entendeu? Então vamos pensar que nós somos um time, é aquilo lá que a gente quer alcançar. Então eu preciso mostrar pra ele que não, nós estamos do mesmo lado, que eu tô ali treinando, que eu tô junto e que eu sou o ponto de segurança dele. Pra você ter um ambiente positivo, é isso. E você se colocar aberto, mas de fato você ser. Então, se de repente a pessoa falar, será que de repente não é só discurso da Ialabá, e de repente se eu for falar alguma coisa ela vai me recriminar? Cara, aí você coloca a sua abertura. Quando você chegar no ambiente de trabalho, na empresa, você tá perto dos seus liderados, chega lá naquele momento informal. E aí, turma, como é que tá? E aí, hoje, hein? Hoje tem tal coisa pra fazer. Como é que vocês estão? E etc. Cara, vai lá e se aproxima, se mantém próximo. Foi isso que eu fiz. Eu separava um horário da minha agenda, eu era a primeira a chegar, eu recepcionava todo mundo, enquanto todo mundo não saísse para fazer o serviço, que era um serviço de campo, então enquanto todo mundo não saísse, eu não iniciava a minha jornada. Então depois que eles saíam, eu sentava no meu computador. E depois eu já sabia os horários que provavelmente eles estavam próximos de chegar. Então eu já colocava compromisso para mim, né, dentro sempre do que possível, não sei quando era uma reunião, alguma coisa, dentro do possível um horário para eu terminar naquela janela. Para quando eles chegassem, eu já poder estar em volta e ir lá para poder ouvi-los. Então quando um e outro já ia chegando, eu já ia perguntando. E aí, fulano, como é que foi hoje? E aí, aquele serviço que a gente achou que era trabalho, como é que foi? Fala pra mim. É isso, é se É se mostrar próximo. importar, né? E é uma coisa mais confiança vai lá em humana, cima. né? É uma coisa humanizada. Eu refleti bastante quando eu tive a oportunidade de ler um pouco do que você escreve. E muito me perguntam, né? Qual que é o diferencial no consultório? Por que a sua agenda está sempre cheia e tudo? E eu levo muito à risca isso do paciente no centro, né? Traduzindo a palavra. Uhum. Porque muitas vezes chega no consultório e é o diagnóstico no centro, é a agenda que eu quero preencher que está no centro, é talvez as minhas necessidades que estão no centro. Então, quando você está num negócio como um consultório, você tirar todos esses vieses e dizer, não, quem está aqui no centro é o paciente. Esse paciente precisa desse olhar, precisa desse acolhimento, precisa desse cuidado. E no meu caso, o paciente, ele é o meu cliente, porque ele me indica, né, Sim. para outras portas. Mas eu acho que, assim, muito se perde nisso, né? Se coloca à frente outras coisas e trouxe meu exemplo do consultório, mas acho que em quase todos os trabalhos se faz isso. Então, assim, a gente realmente às vezes quer tirar a pessoa, e aí me corrija se eu estiver errada, mas a percepção que eu tive, olhando e lendo um pouco, é que parece que pra gente às vezes é mais fácil olhar para um processo, é mais fácil, porque gente dá trabalho, né? Gente, dá um trabalho, você... Lidar com pessoas não é pra todo mundo. Eu acho que a gente, quando coloca um processo, quando coloca uma cartilha, ou quando coloca é isso aqui que tem que fazer, ó. Parece que
para tentar não lidar com o diferente, com tudo que Sim. pode sair dali? É o que acontece, em grande parte, por isso que é um grande problema que a gente tem hoje em volta das lideranças, justamente até por acreditar que, pelo fato de eu ter um processo e eu dizer que esse é o processo siga, eu acreditar e pensar que como líder eu estou treinando e desenvolvendo essas pessoas. Não estou. Eu estou instruindo. É isso que você faz, ponto. Mas e cadê o acompanhamento? Ele tá fazendo certo? Ele tá fazendo errado? Será que ele tem alguma coisa que ele precisa especificamente melhorar? Porque quando eu acompanho o resultado, eu vejo se ele tá com uma defasagem em algum ponto desse processo. Será que a dificuldade dele tá numa habilidade de comunicação com o colega? Será que ele tá com uma habilidade aqui, de repente, de negociação que precisa ser melhorada? Eu preciso observar, porque é o meu papel desenvolvê-lo. Lembra? Um dos papéis cruciais da liderança é desenvolver pessoas. Então, para eu desenvolver pessoas, eu preciso olhar para as pessoas. Como é que eu vou desenvolver alguém se eu não olho, não acompanho para saber para qual caminho ele está indo? Eu olho para uma planilha. Entende? Eu não posso simplesmente olhar, tudo bem, a performance da equipe, tudo isso precisa ser acompanhado? Claro. Sim. Eu também não estou colocando aqui um mundo como se os colaboradores não tivessem as suas corresponsabilidades. Eles são contratados para executar tais funções, então o papel deles ali é executar aquelas funções. Se eles foram contratados numa jornada para fazer tal função, é aquilo que ele tem que fazer também, ponto. Não é ficar também nessa questão da reclamação, do mimimi, que eu sou antes também esse papel. Adoro. Entendeu? Se você foi contratado, né? Vamos pegar... Bíblico também, hein? Nada de ficar murmurando. Exatamente. Se a gente pegar e pensar, poxa, eu contrato a Ana para trabalhar comigo, o papel da Ana, você vai trabalhar comigo como telefonista, tá? Você vai atender todas as chamadas aqui de cliente, nessa parte de serviço de atendimento ao cliente no telefone. Ok, ela tá lá explicado, seu papel é esse aqui, a jornada, você vai atender os clientes. Enfim, ensinamos, temos lá todo o fluxo de processo. Passa 1 mês, 2 meses, a Ana tá reclamando pra mim que ela tá atendendo muito telefonema. Oi? Eu vou me perguntar, horas, mas qual é a sua atividade aqui dentro? Eu pensei que fosse atender telefone. E que bom que você tá atendendo bastante, porque existe demanda, então, para que você continue fazendo. A manutenção do seu emprego tá garantida. Tá garantida. Então, o que acontece por vezes é também por esse lado. Sabe, eu sou contratada para tal função, eu quero reclamar que eu tô fazendo demais. Uma coisa é se você estiver acumulando em outras funções. Mas o que vê muitas das vezes é essa questão da vitimização por conta da atribuição, mas daquilo que você foi contratado e que você é pago para tal. Perfeito. E por isso que eu trago esses dois balanceados, porque beleza, a gente tem todo esse olhar do líder, mas o colaborador tem um papelzinho dele aqui também que precisa ser feito. Porque como ele é o ponto, na verdade, também, por vezes, né, o menos privilegiado dessa relação, aí a pessoa às vezes quer também se aproveitar um pouco dessa situação para estipular ou exigir determinados comportamentos. E também não é assim. Aqui existem deveres e direitos, e aqui também existem deveres e direitos. Então, essa compartilha também é uma questão para gente. O líder, ele pode criar um ambiente positivo da melhor forma que ele quiser. Mas se ele tem um colaborador que está querendo jogar contra, ele vai minar todo esse ambiente. Então, por isso que a gente está falando de número. Eu acompanho a performance dos colaboradores ali, mas é algo além. E as soft skills, né? E como eles também fazem de contribuição, como eles se comprometem, como eles se envolvem. Porque se eu sei quais são os meus papéis, aquilo que a gente já falou da liderança até agora, e eu as cumpro, como é que está sendo a contrapartida dos meus colaboradores? Quem que está de fato envolvido? Quem está de fato contribuindo? E aí, quando você já leva para o outro olhar. Quem também está alinhado ou não com a minha cultura, que ele tem de forma clara? Porque da mesma forma que o colaborador olha, eu preciso olhar também. Tipo, dei as oportunidades, instruí, acompanhei, direcionei, e a pessoa também não está acompanhando, também não tem por que estar no game. Então é na hora que você vai tirar ali, porque vai prejudicar o seu resultado. Então, esse cuidado e todo esse acompanhamento de métricas, de envolvimento, de pertencimento, ele é uma coisa mútua. Eu também preciso me entregar, mas eu preciso ver se o outro também está se entregando. Porque senão também fica muito daquela coisa, eu faço tudo e não faço nada. Do lado de cá, o colaborador, ele acha que ele só pode receber. Ele acha que ele também não tem um papel dele de entrega. Não, você foi contratado também para alguma finalidade. Saiba que você também precisa fazer esse papel muito bem feito. Sensacional. Eu vi uma pesquisa que fala que a gente é contratado pelas nossas... hard skills, pela técnica. Pelas técnicas, pelo teu certificado, né? Por tudo que você tem de currículo, mas você se mantém pela soft skill, pela competência. Pela competência e pelo comportamento, né? Fala muito sobre isso, sobre como eu me manter através dessas competências e desse comportamento. E aí, dentro disso, eu queria que tu compartilhasse com a gente uma coisa assim de bastidores, assim, alguma coisa que você já passou, que você fala assim, eita, esse era um comportamento que realmente a gente precisava tirar, eliminar, até pra ficar de dica aí pra galera.
Olha, existem várias. Eu sou muito de olhar, Ana, e tipo assim, na minha época de gestão corporativa, se eu for comparar, a gente tá falando muito disso de olhar dessa pesquisa para hoje, mas eu te falar que isso já era um comportamento que quando eu era gestora, há pouco tempo, tá, gente? Porque senão eu vou comprometer aqui, é porque eu fui gestora muito jovem, tá? Mas quando eu assumi minha primeira gestão de uma grande empresa, né, que fazia parte de uma holding, isso foi em 2010. Então, lá já tinha essa ótica. Né? Você contrata pela questão técnica, mas é a questão comportamental que vai te manter ali ou não. Então a gente já tinha esse olhar e esse cuidado. E o que é esse olhar comportamental? E eu observo muito quais eram ali também os comportamentos das pessoas além do trabalho. Como é que a pessoa lida com algumas coisas cotidianas? Como é que as pessoas elas conseguem, de repente, ser participativa ou não? Porque eu olhar e falava assim, poxa, se ela tem esse comportamento aqui, lá fora não vai ser diferente. Lá fora, então, eu falei assim, poxa, se aqui ela não faz, pô, na casa dela deve ser pior. Ou se ela fala que lá na casa dela ela não faz, por que ela faria? E aí, o que eu sou muito atenta para essas questões? E eu falo que por isso que eu falo que o líder tem que estar próximo. Porque são nos momentos mais informais que você obtém as melhores informações que você precisa. Nossa. Eu sempre fui essa pessoa observadora. Eu sempre fui essa pessoa, tipo, não era também o estar perto, sabe, só com esse objetivo. Não, era estar perto por tudo aquilo que nós discutimos até agora, mas o quanto estar perto era importante para eu poder aprender e observar coisas que talvez eu não estivesse vendo no dia a dia. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque eram naqueles momentos ali que algum comentário era feito, era naquele momento ali que alguma coisa era sinalizado. Então ali eu já pegava, eu falava assim, opa, soltou essa aqui é porque alguma coisa está acontecendo. Então depois eu ia observar e ia tirar mais estreito aquilo. Então, se eu trouxesse de questões comportamentais do off, era muito nessa tangente. Porque, cara, a gente quando é colaborador, eu fui colaborador. E na época quando eu trabalhei no atendimento, era uma época que nada era monitorado. Entendeu? Não existia esse negócio de tomar conta de quantas chamadas foram atendidas, não existia isso. Então, cara, gente, a minha ex-gestora, que me desculpa, mas ela sabe disso, porque a gente já falou muito disso, ela é minha amiga até hoje, graças a Deus, temos uma amizade aí. Mas, cara, o telefone tocava na nossa cabeça o dia inteiro, não tinha como, tem hora, que você não tirava aquele troço do gancho. Era impossível. Era impossível, porque, tipo assim, você já não tá aguentando. Eu tenho trauma de telefone até hoje por conta disso. Então, tipo assim, não liguem pro meu telefone. Não me liga! Porque, cara, eu falar no telefone são os últimos casos, porque realmente é desgastante. Por isso que eu falo que você trabalhar com atendimento, que eu falo dessa ponta direta, principalmente telefone, call center, o emocional da pessoa tem que estar muito bem cuidado. Porque senão você não aguenta, cara. Você não aguenta. Você sai da sua casa, ainda mais dependendo do tipo de serviço que você trabalha, você sai da sua casa com a consciência de que você só vai ser xingada ou a pessoa vai reclamar no seu ouvido o dia inteiro que você tá trabalhando, cara. Eu já saí de casa com essa consciência. Então, pensa o que você já sai preparada pra isso. Eu falo, caraca, maluco, lá vou chegar eu, que esse cliente vai reclamar na minha cabeça o dia inteiro que acabou a água, o esgoto tá entupido, que cortou a água dele, que ele não tem dinheiro pra pagar a conta, que não sei o quê. Ai, Deus. É isso, cara. Nossa. Então, assim, chega um momento que você dá um desgaste, que é grande. Então, se a liderança ela não entra e ela não tem esse cuidado e ela não conhece dessa rotina para poder subsidiar isso de uma forma forte, para eu manter essas pessoas aqui confortáveis, cara, não tem saúde mental que aguente. Não tem. Não tem. Hoje, graças a Deus, muita coisa evoluiu. Os meios tecnológicos, essa questão de segurança para com os colaboradores, que antigamente se fazia de tudo. Pô, o cara já entrou armado dentro da loja, tipo assim, de ameaçar, eu quero, não sei o quê. Hoje em dia isso tá muito mais com cuidado, mas antigamente não era assim. Então você se coloca ali numa visibilidade, uma entrega muito grande. Então, assim, são muitos bastidores do que acontece por trás de quando as pessoas falam, porque atendente... Mas é muita coisa também que acontece por trás que, cara, pra pessoa tá ali, é pesado. Então eu até brinco, falo, gente, quando você for falar, xingar um atendente, pensa duas vezes, não xinga tanto ela assim direto também, não. Pensa se ela, de fato, ela que tá com uma vontade de atender, etc. Por isso que é um trabalho muito conjunto, sabe, Ana? Porque para ela poder ter esse suporte de querer fazer mais, ela precisa ter esse aporte lá dentro. Ela precisa ter uma pessoa sustentando ela ali. Porque foi isso que me fez transformar. Eu no começo era essa do papum. O cliente me falava, eu devolvia aqui também. Até eu entender que o problema da Ana não era com a Yalabai, eu tava ali para ajudar. Ah, eu ia chegar nesse ponto, porque assim, eu acredito que esses profissionais, não só de telemarketing, eu também já fui telemarketing, e assim, mas de atendimento ao público, ele absorve muito.
ele absorve muito, assim. Que nem você falou, sai com essa mentalidade já de casa. Eu já trabalhei, assim, em bancos, já trabalhei em empresa. E, assim, é o muro das lamentações do mundo. Então, você sai com aquela carga emocional que você fala, meu Deus, que mundo caótico. Então, assim, esse líder também tem que ter uma capacidade aí de até acho que meio maternal e paternal. Sim, exatamente. E meio que vem aqui e vou te colocar debaixo das minhas asas. Exatamente. O líder, pra mim, eu falo, ele é líder, mas ele, por vezes, ele é pai, ele é mãe, ele é primo, ele é irmão, ele é amigo, ele é psicólogo, ele é professor. Ele vai depender dos momentos ali que ele vai precisar assumir alguns papéis. Psicólogo, né, como falei, porque é importante ele ter esse cuidado. E quando você consegue fazer com que a pessoa entenda que aquilo não é com ela e que, de fato, se ela mostrar para quem está do outro lado que ela é só um meio para ajudar ele a solucionar, as coisas mudam. Porque foi assim que eu mudei. Eu falo que o atendimento, ele me transformou, não só, né, transformou a minha vida profissional, porque foi de onde eu iniciei, dei o start, mas ele me transformou muito como ser humano. Tanto na compreensão para com o outro, quanto na questão da escuta, quanto na questão da clareza da comunicação, quanto na questão do alinhamento, quanto na questão realmente da demonstração, do envolvimento, do explicar sempre o porquê. Então, isso me ajudou muito. E hoje, muita clareza do que eu tenho em eficiência é porque eu trouxe isso de lá. E aí são anos você replicando isso basicamente todos os dias. E por vezes é uma coisa que a Ana, tipo, ela tá 100% oposta, que ela não concorda, mas você ser compreensivo a tal ponto de demonstrar para ela o porquê, que de fato aquilo existe, que é importante, que precisa de fato ser feito e que não tem outra alternativa. Eu preciso fazer que ela compreenda. Até que ela consiga ter, ela acalme, né, o emocional dela, a gente consiga entrar numa mesma vibração, vem a clareza, ela entenda e ela vai concordar. Isso aconteceu comigo inúmeras vezes. E depois o cliente agradecer ainda voltar e me dar um presente. Porque ele foi muito bem atendido. Ele foi, assinou, pagou a conta, entendeu? Coisa que ele não concordava e tal, negociamos, depois voltar para me dar um presente. Por quê? Porque é a compreensão pelo problema do outro. É muito mais o entendimento. Entendeu? Então, por isso que é muito mais sobre pessoas. Porque aí é um líder compreensivo que gera um colaborador compreensivo para que ele compreenda a dinâmica ali do que ele precisa realizar para compreender o cliente. Gente, é uma linha. É uma linha. E isso em todos os universos. Em todos os universos. Independe do segmento. Independe do segmento. Hoje o que a gente vê, infelizmente, por vezes, são muitos colaboradores que eles se acreditam serem mais donos do que o próprio dono do negócio. Você entra nos ambientes e, por vezes, o próprio colaborador, ele já tem o biotipo da pessoa que ele acha que deve ser cliente daquela loja. Então, quando a pessoa passa pela porta, se não está no crivo do que ele acredita que é o perfil de cliente para aquela loja, ele já não trata bem. Nossa. Isso acontece muito. Muito. Tenho certeza que quem está acompanhando aí já teve alguma negatividade por um mau atendimento, de dar um bom dia ou boa tarde e a pessoa não responder, ou você entrar, a pessoa nem se mover, sair do local, ou você perguntar alguma coisa, a pessoa te responder de qualquer jeito. Isso é reflexo. Aí, assim, às vezes é o próprio colaborador que se coloca dessa maneira, ou às vezes é pela falta do olhar do líder para poder ver como as coisas estão funcionando. Entende? Então, esse papel precisa andar muito junto. Essa parceria tem que estar muito ali em volta. E atendimento ao público, essa parte de gestão inicial ali da base, o líder tem que estar muito próximo dessa equipe. Porque senão não é uma equipe que desenvolve, não é uma equipe que evolui. Eu sempre falo isso. O atendimento ao público, o líder tem que ser muito próximo. Ele precisa estar junto dessas pessoas para acompanhar tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Ele precisa estar presente, ele precisa ser presente. Eu acho que é um tremendo de um desafio. É legal para quem está ouvindo a gente, que pensa, né, que sonha em liderança. Porque assim, eu tive inúmeros líderes e gestores, e a gente sabe, né, os bons marcam, os maus a gente fala, credo, nunca mais quero te ver na minha frente. Essa que é a verdade. Eu tive um dos últimos, eu passei por uma questão de saúde e juro pra você, tá? Zero mimimi. Mas a pessoa não me mandou nenhum... Foi boa a cirurgia? Eu falei, gente... Se tivesse morrido ali... Avisava que a gente estava abaixo no contrato e segue o baile. Contrato próximo. Hashtag você é o número. E eu falei, gente, como é importante, né? Você ter esse olhar, você saber. E às vezes não é uma coisa que vai te... Depende também do tamanho dessas equipes. E acho que isso é uma coisa importante, né? Muitas empresas têm equipes muito inchadas para esses líderes gerenciarem, né? Também. Eu acredito que tudo é uma forma de você ter uma condição, uma capacidade ali, de que você consiga estar envolto de todo mundo, senão você precisa ter outros braços, né? Outros sublíderes para poder te auxiliar nisso, para que possam ser algumas pessoas ali que sejam
né, olhares junto com você para poder realmente te direcionar também, sinalizar, olha, tá acontecendo aqui tal coisa, fulano tá assim, fulano tá... É importante você ter isso. E também legal. você consegue ter isso quando você tem toda essa construção de proximidade. Sim. Né? Eu, por exemplo, na minha época de gestão, eu precisava ficar em dois locais físicos, né? Porque eram 2 pontos distintos de atendimento. Então, eu me deslocava para um, depois ia para outro. Então, ou seja, eu não conseguia estar com as equipes todas ao mesmo tempo. Então, muitas coisas poderiam acontecer quando eu estava em um lugar e quando eu estava em outro. Mas eu tinha ali esse olhar de alguém sempre onde eu não estava. Não é que era uma pessoa dedo duro, não, tá, gente? Não é isso, não. Mas é porque a nossa participação, esse envolto do se preocupar das coisas funcionarem ser grande, porque daí as pessoas sinalizavam. Falava assim, pô, Yalabá, fulano sinalizou, comentou isso e isso. Eu acho que vale, de repente, dar uma olhada ou chamá-la para conversar. Então, isso também ajuda. Só que tudo isso só pode ser positivo se você construir esse ambiente para que ela possa acontecer. Porque senão vai ser mais um e falar assim, fulano tá lá puto pra caramba, ao invés de ajudar, vai sair ainda mais reclamando e ajudando o negócio a ficar pior. Entendeu? Porque fulano tá falando que não sei o que lá e tal, e fica mais, entendeu? Enfervescendo o negócio. Então, assim, o tamanho da equipe, ele impacta, pode impactar. Mas você, dependendo se você tiver numa coordenação, sei lá, tem 20, 30 cabeças. Cara, você precisa ter um sub ali, de repente, uma pessoa sua de confiança ali dentro, que vai ser o seu braço, entendeu? Eu acredito que isso, até porque é a sua forma de desenvolver uma outra liderança. É assim que funciona. Você precisa, dentro dessa equipe, já ter uma pessoa que você olhe e fale, poxa, esse cara pode estar voltado pro meu lugar. Legal. Esse cara precisa estar. Eu preciso preparar alguém. Porque a mentalidade do líder tem que ser sempre essa. Eu estou aqui, nessa função. Posso estar numa cima ou numa para uma lateralidade. Para eu poder sair de onde eu estou, eu preciso que alguém ocupe meu lugar. Senão eu nunca vou sair. Não é mais aquela visão protegendo esse lugar onde eu estou, né? Não Porque existe. tem essa visão antiga de, quero proteger meu espaço. Não. Tá fadado ao fracasso. Porque você nunca vai sair do lugar. Você também nunca vai ter uma promoção. Porque tem esses também, né? Diego, não vou preparar ninguém para estar no meu lugar, porque senão vai me derrubar. Isso é insegurança. Isso é você ter uma consciência da sua incapacidade. Perfeita. Isso pra mim é muito óbvio. Tu não se garante no que tu faz. Mas Muito bom. eu ouvi de uma escrivã, que eu trabalhei no cartório, né, na época. Como comentei aqui nos bastidores, eu fiz direito e tal. E aí eu trabalhei por 1 ano dentro do cartório da vara criminal. E aí eu tinha uma escrivã e ela falava muito sobre isso. Ela falava, cara, quem não tem competência não se estabelece. Ponto. Então eu também sou muito feliz porque minhas réguas sempre foram muito altas, sabe? Então por isso que eu faço também essas cobranças pro lado do colaborador, porque por vezes você critica muito o que você tem hoje como líder. Só que eu falei, se ele respeita todos os requisitos e ele tá ali voltado, cobrando resultado, etc., é porque faz parte do game, faz parte do negócio. Entendeu? Você precisa entender também que não é fácil você estar dentro do mundo dos negócios, você tá dentro, de repente, do que é o escopo da empresa. Não é fácil. E você precisa saber que vai ter esses desafios. Não é a molezinha que você entrou, só bateu também o seu botão ali, ficou na tela do computador, bateu o botão e foi embora. Não é também assim. Entendeu? Porque daí também as pessoas querem crescer, mas eu não quero olhar o que eu tô fazendo, o que eu tô entregando. Então, eu agradeço muito as lideranças que eu tive. Minha régua sempre foi aqui em cima. Então, aí, Alabá hoje, que para hoje ter saído de um call center, né, uma jornada, e eu passei por N coisas durante esse período, empreendi, né, abri empresas do zero e etc. E Alabá Company, né? Eu vi! Então, hoje, para eu poder ser uma pessoa que eu consigo direcionar outros empresários, né, direcionar equipes, instruir, capacitar, é por conta de toda uma bagagem que eu tive. E eu falo que o mundo corporativo foi a minha maior escola. Então, por vezes, você pode estar em um local hoje que não é o que você deseja para sua vida. Só que você está. Cara, faça disso a melhor oportunidade que você tem. Todas as cadeiras que eu passei, eu aproveitei para aprender o máximo que eu podia. Eu era aquela que questionava, que perguntava, mas por quê? Eu sempre fui a pessoa do porquê. Pode ter tido a fama de chata pra caramba. Ai, Alabá foi difícil de trabalhar com isso aqui, porque eu sempre fui a questionadora. Mas por que é feito assim? Mas por quê? Tá, mas por que esse prazo? Mas por quê? Eu sempre fui essa pessoa. Então, por isso que eu sou uma pessoa muito de processo. Porque isso pra mim precisa estar claro. Não é falar pra mim, Alabá, faz isso aqui. Tá, mas por que tem que fazer assim? Eu sempre fui essa pessoa. E eu sou essa pessoa até hoje. Então, o nível e aí das pessoas que eu tive, de eu ser essa pessoa questionadora e poder ter sido sempre instruída, foi que fez a minha régua ficar muito lá em cima. E eu agradeço muito essa régua lá em cima que eu tive. Que graças a Deus foi o que me fez sempre buscar excelência, buscar ali os melhores resultados, buscar me preparar e me capacitar para ir alçando oportunidades maiores e hoje poder realmente fazer o que eu faço. Então, por vezes, o colaborador, você também que está aí nesse estigma também de sempre, porque eu li... É importante você olhar o que eu quero. Cara, aproveita para aprender. Você não trabalha para eles, trabalha para você. Boa, essa é boa.
Você Essa trabalha é para você. sensacional, porque as pessoas têm muito essa mentalidade, eu trabalho para a empresa, eu trabalho para... E acho que essa é uma das coisas mais psicoeducativas que eu trabalho no consultório, calma, você trabalha para você. Você é a sua marca, você presta um serviço para essa empresa com este propósito. Então, esse alinhamento é bem legal. E a mentoria, né, e tanto a consultoria fazem isso brilhantemente, né? Trazer essa percepção. É despertar para que ele tenha essa visão. Como eu falei, você precisa entender que ali é o seu momento de construção. Porque foi aquilo, se você não está entregando, não está fazendo, eu vou tirar você e vou botar outro. Então você precisa entender, né, o que eu posso extrair daqui e extrair no máximo. Eu sempre fui a pessoa, como eu falei, de visar e também sempre fui instruída assim. Foi a forma como eu fui ensinada, fui educada. Independente do que você for fazer, faça sempre da melhor forma que você puder. Isso é uma das coisas que eu sempre aprendi muito com meu pai. Até pelo fato de ser uma pessoa preta, a gente sabe que a gente precisa duplamente se mostrar capaz, principalmente no ambiente branco. Você, para poder mostrar que você está ali, no mesmo ambiente, no mesmo nível, você tem que mostrar que você é tão capaz quanto. Infelizmente, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Porque primeiro as pessoas te julgam pela sua aparência, pelo seu estereótipo, porque isso já é subentendido que é uma parte subdesenvolvida da sociedade. Então você precisa se mostrar capaz o dobro. Então, eu sempre fui ensinada dessa maneira, né? De fazer tudo muito bem feito. Eu lembro que meu pai falava, se você for contratada para limpar o vidro, limpa o vidro da melhor maneira que você tiver que limpar. Se você for contratada para faça da melhor forma. Então, isso eu fiz por todos os lugares que eu passei. Não é que eu estivesse feliz naquela função. Por vezes, eu saí da minha casa para fazer um plantão de telefone num domingo, 1h da tarde até 7h da noite, não era o que eu queria fazer. Só que era o que eu tinha que fazer. Então, se eu tinha que fazer, eu fazia da melhor forma que eu podia. E ali eu aprendia, eu observava, eu sempre fui uma pessoa atenta. Então eu criei, por isso que eu falo, o colaborador também, ele cria as oportunidades dele. Por isso que eu falo, você trabalha para você. Ele faz da oportunidade outras oportunidades, né? Então uma vez que ele entrou pelaquela porta, às vezes nem é a função, nem é o cargo que, sim, que ele almeja. Que ele almeja. Que ele acredita merecer, vamos dizer assim. Que ele acredita que merece. Entendeu? Era o que eu falei, eu iniciei, eu já estava no meu último ano de faculdade. Então, qual que era a minha cabeça? Eu era super jovem, tinha 22 anos. O que passava na minha cabeça? Poxa, vinha uma pessoa com um nível de escolaridade muito inferior ao meu e que me falava coisas absurdas. E aí eu pensava, poxa, quem essa pessoa pensa também que é pra falar comigo dessa maneira? Sabe? A gente fica nesse questionamento. Porque, tipo, eu com tanto conhecimento, será que... Aí é na hora que eu comecei a pensar, beleza, eu estou nesse lugar hoje. Foi ali que eu comecei a observar isso. Mas não é apenas aqui que eu quero ficar. Visionária. Porque, pelo que eu estou me preparando e estudando, eu mereço estar em outro lugar. Então, assim, eu trabalhava para a empresa nesse papel, mas a Yalabá, trabalhando para si, eu queria construir uma outra oportunidade. Então, ali foi quando eu observei. Eu falei, opa, eu vou ver onde é possível eu ter uma outra oportunidade. Então, eu comecei a observar, ver processo, como é que era, como é que deixava de ser, etc. E comecei a lhe dar sugestões. Poxa, aqui tá tendo isso e isso. Por que a gente não faz assim? Por que não sei o que lá, não. Liderança, eu sempre fui uma pessoa líder nata também, como você falou. Sempre fui aquela pessoa pra frente, na vida inteira, época de escola, sempre fui representante de turma. Sempre fui. Sempre fui essa pessoa do Away. E isso eu sou até hoje. Então, isso já era uma característica natural. Então, já era uma líder natural também, das pessoas. Né? Você, quando você é líder e quando você tem um líder que também tem esse olhar de saber também quais são suas potências, né? Saber olhar e falar, não, esse daqui já tem, né, uma luzinha ali para isso, para o processo, para a planilha. Tem uma galera que já desponta em algumas frentes, né? E acho que esse lugar de comprometimento e de pertencimento, ele é muito mais fortalecido quando esse líder consegue enxergar essas habilidades, essas competências. Então, assim, mesmo que você seja líder e que sentou numa cadeira de liderança muitas vezes pelo teu resultado, vale a pena você também se lapidar em termos de pessoas, que é o que ganha o jogo. Exatamente. É o que vai te levar a voos maiores, porque foi exatamente o que aconteceu para mim. Foi o que eu aprendi tudo ali, foi o que me fez fazer e galgar todo esse espaço e poder passar por N e outras áreas, além do atendimento, porque eu passei por outras áreas comerciais, né? Passei por faturamento, por cobrança, fiscalização, tipo, saí com toda uma visão de gestão comercial. E isso me deu uma bagagem que hoje é um diferencial pro que eu faço. Porque eu consigo não só apenas olhar para a área de gestão de relacionamento, quando eu vou fazer um trabalho dentro de alguma empresa, porque eu consigo sinalizar esses pontos para todas as áreas, porque eu conheço de todas as áreas, porque eu passei por todas as áreas empresariais. Então isso dá uma segurança maior para o pessoal da diretoria quando a gente vai fazendo um trabalho junto, porque eu conheço de negócio, porque eu abri negócio. Então você conhece de gestão, você conhece de plano de negócio, você conhece de metas, conhece de... Então, quando você traz essa segurança, a pessoa olha de uma outra forma, fala, putz, por isso que eu falo,
É você utilizar o relacionamento com o cliente como ferramenta de você alcançar melhores resultados. Porque o relacionamento com o cliente, ele vai te trazer melhores resultados. É você saber como desenvolver isso. Gente, nosso tempo tá voando, mas eu quero Mas já? fazer... É possível. Ai, não é possível! Me fala uma possível. coisa. Diga. Você já é o que você gostaria de ser quando você crescesse? Cara, a Yalabá criança, ela sempre pensou, assim, de ser uma coisa de muito impacto, de fama. De ser, assim, conhecida. Não sei, sabe? Yalabá sempre foi essa Uou! pessoa. Eu sempre fui essa pessoa de ter essa mentalidade, assim. Eu era aquela que olhava a televisão, imaginava, sabe? E etc, ele está ali. Eu falo que eu tenho um hino da vida, que é a música da Xuxa, que é a Lua de Cristal. Aquilo pra mim é um hino. Acho que pra quem nunca ouviu essa música, se atentando à letra real, Sim. deveria prestar atenção na letra. Aquela letra pra mim faz muito sentido. Mas eu sempre fui aquela pessoa inquieta. Porque eu sempre acreditei que eu sempre acredito que eu posso mais, sabe? Então, assim, se eu pensasse, falasse assim, Alabá, mas você pensava estar fazendo o que você faz hoje, quando você era criança? Não, em hipótese alguma. Eu acredito que eu fui uma pessoa que eu fui me preparando e me desenvolvendo e lapidando conforme as oportunidades foram vindo. Legal. E a própria jornada da vida foi me direcionando para o que eu faço. E eu realmente hoje eu sou muito feliz no que eu faço. Hoje o que eu quero fazer, de repente, tipo assim, Yalabá, mas você tá no estágio do que você faz, que você talvez fosse um grande objetivo? Acredito que nesse sentido sim. Porque hoje um grande papel é contribuir com as pessoas. E através disso sim vir resultados, etc e tal. Mas esse intuito de ajudar as pessoas, sabe? Com o meu conhecimento, de poder contribuir, de poder instruir. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei sempre muito de ensinar, sabe? Tudo que eu aprendo, sempre gostava de replicar. Não retém, né? Não retém Sempre gostei disso, de conhecimento. explicar para as pessoas como faz. Então, hoje, eu aproveitar isso para desenvolver e ver as pessoas melhores com aquilo que eu posso compartilhar, seja, de repente, numa questão de carreira, num aprendizado para tal coisa, para um alcance de resultado. Então, isso, para mim, hoje é o que me satisfaz. Então, o objetivo, talvez, é ampliar isso e poder alcançar cada vez mais pessoas no que eu possa contribuir com o que eu acredito na verdade, entendeu? Ai, a gente quer ela de novo. Ó, a gente inaugurou um quadro há três podcasts. É um quadro... Lá vem. Bebe uma aguinha. Não estava preparada. Testa aí o telefone. Chama no cronômetro. Você Ai, tem meu 1 Deus. minuto. Eu sou geminiana. Geminiana é indecisa. Geminiana não sabe funcionar sob pressão, não. Você tem 1 minuto. Obrigada. Já aviso logo, eu não hein, ia gente? contar essa, Vai né? dar tilt. Eu não ia contar essa. E aí eu vou fazer uma perguntinha, mas assim, é só tipo complete, sabe? Um negócio bem tranquilinho, tá? Tá igual ditado na época de escola. É tipo isso, tipo isso. Ué, quem sabe faz ao vivo, ó. Isso aí. Zeramos, Pelo menos cronômetro, tentaremos. zerado. Vamos deixar aqui. O negócio de sucesso é? O negócio de sucesso é que dá resultado. Pessoas são? O mais importante. E a Alabá na sua empresa faz o quê? Direciona, cria e executa. Você bateu o recorde, ó. 17! O último foi Vendo? 19, tá vendo? Não tô tão ruim assim. Olha Tá que eu vendo? ainda rateei Tá vendo? aqui na primeira. Ainda deu uma rateada ainda, porque eu fiquei sei. Será que é isso mesmo, senhores? Entendeu? Quem a gente tá falando aqui, a gente tá se comprometendo, né? Então depois o povo tá aí me colocando na rede aí. Obrigada pela sua energia, obrigada por essa potência. Imagina. Eu tinha certeza que esse papo ia ser, ó, fluido, que é uma beleza. Que Deus continue abençoando o teu caminho, tua Obrigado. jornada. Obrigada pela... Acho que assim, não tem nada mais gostoso do que quando a gente vive o que a gente fala. É uma das coisas que eu mais prezo. E quando eu te convidei, você foi tão pessoa comigo, fica marcado aqui também na nossa obrigado. história. Então eu te desejo tudo de bom, viu? Sucesso, Amém. sucesso. Obrigada. Beijo pra vocês. Deixa seu recadinho pra todo mundo. Turma, olhe para o próximo, olhe para as pessoas que você se relacione, seja no mundo corporativo, seja na sua vida, mas olhe para o ser humano. Todos passam por alguma dificuldade, por alguma necessidade ou por dores que você sequer pode imaginar. Uma frase ou uma palavra que você disser para o outro, você pode ou estar acabando com um profissional ou prejudicando a vida de um profissional. Então, se não for, de repente, para somar, não julgue também. Seja mais compreensivo. Acho que estamos precisando de pessoas mais compreensivas umas com as outras. Então, é muito mais sobre ser humano, sobre ser humano. Então, se eu posso pedir para vocês, é isso. Sejamos cada vez mais humanos. Tá bom? Vou deixar aqui o @ da Yalabá Lopes. Segue ela. Vou deixar também o podcast dela, que é maravilhoso. Semana que vem a gente tá aqui de volta. Curte, compartilha, comenta. Um beijo no coração de vocês.